Nesta segunda parte da entrevista com James Cady, vamos falar de pubs com interesse histórico, sobre lugares escondidos, sobre os museus, sobre os jardins que tantos existem nesta cidade de Londres, sobre os mercados que são tão famosos, sobre o render da guarda e ainda sobre algumas curiosidades históricas da cidade de Londres e também do Reino Unido. Outra questão, ou seja, nós quando tencionamos ir a Londres, a gente pensa sempre que vamos àqueles sítios, os ideais, não é? Passar ao pé do Buckingham, para ver o Rio Camisa, essas coisas todas. Só que há lugares particulares que até estão escondidos, que nós às vezes até passamos lá ao lado, mas não nos apercebemos porque não os conhecemos. Era mais aqui a questão de que lugares escondidos estão em Londres que nós, mesmo numa viagem de curtos dias, não deveríamos perder. Pois, isso é a tal questão. É difícil, se for de poucos dias, se calhar a pessoa, e sobretudo se for a primeira ou das primeiras vezes, há tanto daquelas coisas históricas e turísticas, como disseste, Buckingham Palace, os museus todos, seja o Victorian Albert, o National History, seja o British Museum, Tate Gallery, tantos que a pessoa vai querer ver. Se a pessoa quiser ver a cidade, uma coisa que pode fazer, e que eu fiz também uma vez, porque há aquelas viagens de um dia no autocarro aberto, como depois passou a ver em Lisboa há uns anos, em que podes entrar e sair as vezes que quiseres, ou podes comprar bilhetes de um dia ou 2 dias, e portanto isso ajuda, porque também pelo menos vês a cidade toda, vão de um extremo ao outro do centro, penso que vão até Richmond, onde é Hampton Court, e o outro lado Greenwich. Portanto, acabas por ver a cidade de superfície quase toda. A nível de sítios, a nível de sítios, às vezes em Londres há uns sítios que de facto, sejam às vezes interiores pubs, sejam os museus menos conhecidos como o John Sloane's Museum, não é? Que o John Sloane foi o arquiteto do Museu do Banco de Inglaterra e, portanto, ele comprava arte e agora a casa onde ele viveu é um museu com mais de 20 mil peças de arte, ali perto de Covent Garden. Há muitos museus pequenos que às vezes a pessoa não conhece, por exemplo, the Cabinet War Rooms, não é? Portanto, onde Churchill estava durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, os laboratórios do Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, também são um museu. A casa onde o Charles Dickens viveu, todos há esses museus que muitas vezes a gente não conhece, de escritores, de cientistas. O museu, claro, até existe o museu do Sherlock Holmes, que é uma personagem fictícia, Exatamente. mas como o Arthur Conan Doyle pô-lo a viver no 221B de Baker Street, por acaso o 221B Baker Street agora é o museu do Sherlock Holmes. Mas outros cantos, por exemplo, há um sítio perto de Covent Garden, que é muito giro, porque como tu já foste de Covent Garden, é a zona que tem um mercado, não é? Um mercado mais permanente, outro mercado que varia de dia para dia, podes comprar tudo e mais alguma coisa, onde estão pessoas a fazer espetáculos de rua. E porque é a zona dos museus, aliás, também de museus, mas sobretudo dos musicais e dos teatros, tu em Covent Garden, ali na zona do mercado, muitas vezes tens pessoas a tocar, a cantar, pessoas que tocam em orquestras de musicais, que tocam na ópera, mas estão ali a tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. Pessoas a fazer acrobacias, magia, e depois por ali, por exemplo, tens um sítio que chama-se Neal's Yard, e Neal's Yard, por exemplo, são umas ruas secundárias, que tu sais das ruas principais por trás da ópera, e é assim um pequeno pátio que tem uns cafezinhos, umas mesinhas, umas lojas, uma loja de pedras, uma loja de moda, casas de habitação, mas todas muito pintadas de forma muito colorida. E há esses pequenos recantos que tu às vezes encontras em Londres, basta tu, em vez de seguir as ruas principais, virares por um beco lateral. E de facto são às vezes muitos pequenos pátios desse género que vais encontrando que são muito interessantes. Tu também tinhas-me falado, e Sim. nós, quando aí estivemos desta vez, éramos quase para ter lá ido. Deixa-me só aqui me situar. Os jardins japoneses era... Little Venice. Little Venice, sim. Little Venice, quer dizer, não é assim, claro, não parece Veneza nem Amsterdão, mas é uma zona por trás da estação de Paddington,
não muito longe do Regent's Park, porque Londres, para além do Rio Tamisa, tem muitos canais, não é? Aliás, a Inglaterra toda tem imensos canais. E tu podes, como aquelas barcas, viajar por toda a Inglaterra e as Ilhas Britânicas por aí, pelos canais e pelos rios. E, portanto, há uma zona que tem um pouco mais de canais, por trás da estação de praia, chama-se Little Venice, por isso mesmo, por ter mais canais, pensaram em dar o nome de Veneza. Há os jardins japoneses, que acho que também disseste que gostavas de ter visto, em Holland Park, os jardins de Kyoto. Há muitos mercados também, porque eu falei em Covent Garden, por exemplo, o mercado de Spitalfields, onde eu estive há 2 anos, porque é a zona onde atuou Jack the Ripper, não é? O Jack o Estripador, ali, ao pé mesmo da igreja Christ Church de Spitalfields, onde as prostitutas andavam ali à volta. E depois tem o pub numa esquina, um pub pequeno, que acho que é o Ten Bells, que era onde as prostitutas iam beber uma cerveja. E o mercado de Spitalfields, que era um mercado normal, eu lembro-me que em 2002 fui na visita guiada do Jack the Ripper por o indivíduo que era da Scotland Yard e o maior expoente mundial sobre o Jack o Estripador, e a gente foi ao mercado e acabou a visita depois nesse pub. E o mercado estava vazio na altura. Agora foi reconstruído e, portanto, só a estrutura mantém-se, mas tem lojas de todo tipo, tem cafés, tem restaurantes e toda aquela zona, a zona de Brick Lane também, Spitalfields, tem tem outros mercados, tem lojas de todo tipo, tem muitas galerias de arte e até tem, para quem gosta, porque um pouco mais acima há o Café dos Gatos, que é de Lady Dinah's Cat Emporium. Portanto, podes ir beber um café durante 1 hora com os gatos ali a andar à tua volta. É uma coisa transcendente. Mas não podes aparecer lá porque está sempre marcado, tens de ser com marcação prévia. Sim. Claro. Assim, pequenos jardins, porque às vezes tu passas em algumas zonas, eu não te sei dizer quais, mas recordo-me de ter passado por zonas que nunca tinha visto antes, e às vezes tu vês pequenos jardins assim, canto, outro canto, e essas coisas às vezes tu passas por elas, nem as vês, mas acho que quando vamos para um sítio destes, os olhos têm que estar mais abertos do que nunca, porque às vezes quando tu menos esperas, aparece assim algo de, pronto, que supera tudo aquilo que já vistes antes. As pessoas estão habituadas aos parques e, claro, conhecem Hyde Park, Regent's Park, Holland Park, mas de facto, muitas vezes como dizer, não é uma praça no fundo, mas pronto, há várias ruas e há umas pracetas, não é? Mesmo no centro de Londres, onde aquela zona, a parte central é um jardim. E há casos em que são muito exclusivos e até têm cadeados e só os moradores ali têm chave para usufruir do jardim. Outros estão abertos ao público e tu podes passear à vontade e por exemplo, até ao pé de Piccadilly Circus, por trás, tu tens ali uns jardins que são pouco conhecidos quando vais para Buckingham Palace, mas, por exemplo, até há um que é a pé da Catedral de São Paulo. Por exemplo, há um museu que é pouco conhecido, é o Museu de Londres. E o Museu de Londres conta a história toda de Londres e é lá que a carruagem do Lord Mayor, que fazem aquela procissão todos os anos em novembro, é lá que guardam a carruagem. E ali por trás, a caminho da Catedral de São Paulo, há um sítio que se chama, curiosamente, Little Britain, e tem ali um pequeno jardim e as pessoas estão ali a falar e tem até uns túmulos. Não há ali uma igreja, mas tem uns túmulos ali. Muitas vezes tu encontras isso tudo no meio de Londres. Sim. Isto é surreal, porque há sítios que éramos para ir e tínhamos sempre aquela coisa, vamos lá, desta vez, vamos lá, e não fomos. Nem a Catedral de St. Paul, não fomos. As caves que tu falaste ainda há pouco do Churchill também não voltamos. Estivemos lá à porta e naquele dia, eu acho que era o dia do aniversário da rainha, ou era o dia do aniversário da rainha, mas não era. Era o dia do aniversário do marido. Porque agora isso foi há uns dias. Dia 9 de junho. Exatamente. Ele fez 99 anos há dias e, por acaso, hoje é o aniversário oficial da Isabel, não é? Ela faz anos a 21 de abril, nasceu, mas o oficial é hoje, em junho. Sim. Pois, e eu acho que na altura que o ano passado nós aí tivemos, deveria ter havido de manhã uma parada imensa. Sim. E acho que devia ser pelo aniversário do Philip, Prince Philip, sim. Exatamente. E nós estivemos mesmo à porta das caves do Churchill e aquilo
Sim. fiquei mesmo chateada porque eu queria ir. Da outra vez corremos tudo, demos as voltas e voltas e não conseguimos dar com aquilo, e desta vez tivemos lá porque aquilo estava Pois. fechado. Ficámos mesmo com muita pena. Mas Deixem-me só dizer uma coisa que, claro, que as pessoas também têm que ter atenção, já que estamos a falar em, não é, ajudar as pessoas a criar e organizar uma visita a Londres, que há museus que às vezes estão fechados de inverno ou que têm horários diferentes. Portanto, o horário de verão costuma ser o mais alargado, mas há alguns que pensam, provavelmente por terem poucos visitantes, numa situação normal, claro, sem coronavírus no horizonte, fecham de outubro a abril ou uma coisa assim, as pessoas têm que ver isso antes de se deslocarem, não é? isso é uma boa informação porque Pois, há muita gente que não tem noção pois, nenhuma disso. sim, Por exemplo, em relação a esta fase em que nós estamos agora a passar, nós sim, cá em Lisboa, sim. eu, por exemplo, deparei-me com uma situação agora no primeiro feriado que nós tivemos, no feriado de dia 10, que éramos para ir ao Museu do Dinheiro, que é ao lado da Câmara Municipal de Lisboa. Eu estava confiante que ele estivesse aberto. E chegamos lá e aquilo estava fechado, nem tinha informação nenhuma se era por Pois. causa do coronavírus, se por causa do que é que era. Tens noção se houve coisas que fecharam e que não voltaram a abrir como museus agora nesta fase? Aí? Pois é, em Londres eu não sei porque ainda nada abriu, não é? Vocês estão mais adiantados, como eu disse, portanto, nada que permita grandes encontros e juntamentos de pessoas ainda abriu. As lojas estão a abrir pouco a pouco esta semana. Lojas de produtos não essenciais, portanto só os supermercados estiveram abertos, alguns cafés começaram a abrir, agora só as lojas normais abrem a partir desta semana que vem. Portanto, os museus, penso, continuam fechados. Eu ainda por acaso estava a ver uma coisa qualquer hoje e dizia que está por enquanto um museu qualquer em Londres que eu queria ir ver no verão, por acaso está a dizer, encontra-se um momento encerrado. E eu penso que estão todos ainda encerrados. Pois, os grandes é uma coisa, agora esses mais pequenos que falámos há bocado, não é? Que são às vezes muito pequenos, são pouco conhecidos e subsequentemente têm poucos visitantes anuais e por isso mesmo às vezes fecham de todo no inverno. Não sei se terão sido particularmente afetados por esta situação, espero que terá havido algum tipo de fundo governamental para os ajudar, não é? Sim. Nós por aqui, quando os museus começaram a abrir, nós estivemos no Museu da Marinha e no dia em que fomos éramos os únicos. Então lá um silêncio absoluto, só via a música de fundo e depois estávamos quase a sair, entrou mais um casal. E fomos ao Museu dos Coches. Aí sim já havia, ao novo Museu dos Coches, aquele grande, e aí sim já não podia estar mais de 4 pessoas, mais de 8 pessoas no andar de onde estão os coches. Ou seja, eles faziam mesmo o controle e não podias entrar lá para dentro sem ser com máscara e desinfetavas as mãos antes de subir e tudo isso. Pronto, mas mesmo assim há muitas coisas que cá ainda estão fechadas. Por último, uma coisa que normalmente os turistas não ligam, acho que não se liga muito, à exceção daquelas pessoas que já têm esse mindset vindo de cá de Portugal, que é a questão dos mercados. Ainda há pouco falámos nos mercados e eu sei que há mercados que vendem refeições, ou seja, é como se fosse um restaurante ao ar livre. Eu tive essa experiência, eu não me recordo do nome, mas eu tive essa experiência no mercado, ao pé do hotel onde nós ficámos, foi do outro lado da ponte. Ou seja, do lado lá. sul do Rio Tamisa, sim. Exatamente. Não seria o Leadenhall, é um mercado coberto. Leadenhall, não. Não é é. Na margem sul, não. Não tem esse nome. Não tem esse nome. Eu agora não me recordo, pronto, mas para tu teres uma ideia, eu fiquei tão espantada porque o mercado não era assim tão grande quanto isso, então tu tinhas lá. Vi algo a rastejar por aí. Então tu tinhas lá desde produtos frescos que eram grelhados na hora. Abriam ostras na hora para tu provares os mexilhões e faziam palhas na hora, faziam N coisas desse género na hora e achei aquilo tão fantástico e aquilo estava abarrotado de gente. Nós chegamos lá perto da 1 da tarde e tivemos de nos ir embora e voltar perto das 3 da tarde quando aquilo começou a acalmar.
e acho que aquilo fechava tipo 5, 6 da tarde e as últimas pessoas que lá estavam já era pessoal, já não era para comer, era para beijinho Pois. e tudo isso. É. Mas achei aquilo fantástico, achei aquilo fantástico. Há muitos mercados por aí em Londres e, por exemplo, claro, há mercados mais conhecidos e que são fixos, como eu disse, como o de Spitalfields, como o Covent Garden, como o Petticoat Lane e em Soho, por exemplo, há mercados de rua. Às vezes muitos vendem, têm mistura de tudo, vendem fruta fresca, vendem roupas, vendem joalharia, não é? Em Covent Garden também há sempre, são Sim, pessoas que têm as suas bancas, alugam a banca e vendem coisas feitas manualmente. E comida do mundo é uma coisa que se compra. Por exemplo, aqui em Reading, terças e sextas, numa das praças principais, eles têm exatamente um tipo de mercado assim, que à hora do almoço tem comida do mundo, comida australiana, da África do Sul, das Caraíbas, da Grécia, da Alemanha, e as pessoas podem comer, e isso acontece muito também às zonas. Pode acontecer nisso, serem mercados que têm dias específicos, às vezes sempre há aquele sim, dia, um certo sim. dia de semana ou um certo dia do mês. Isso não será tão certo estarem sempre abertos. Exato. Eu passei num outro sítio, mas achei piada porque aquilo seria um género de mercado, mas ao mesmo tempo tinham lojas de rua. Ou seja, fazia Hum. lembrar uma coisa que há cá em Portugal, que é as vilas. Sabes, Sim, as vilas sim, que sim, há umas zonas de Lisboa que sim, existe. Aquilo tem lá aquele arquinho e tem um pois, portão que se fecha. E então nós passámos por um sítio desses onde vias bancas na rua, mas também havia lojas. Nós não entramos, na altura aquilo estava prestes a fechar e também achei aquilo delicioso. E muitos de nós, quando vamos para aí, não temos esta ideia, não temos este mindset de ir aos mercados, mas é pena, porque há muita pois, coisa boa a acontecer. eu acho que é normal que até quando falamos em comer, é um excelente sítio se calhar para comer e barato, exato, não é? Mas de facto, quando a pessoa vem a Londres, pelo menos se for a primeira vez e com o tempo apertado, geralmente pensa nas grandes Claro, claro. atrações habituais e não nesse tipo de coisas, sem dúvida. Sim. O museu, o Madame Tussauds, Hum, normalmente tem uma exposição fixa. Hum. E eu recordo-me quando nós estivemos lá da primeira vez, aquilo tinha uma exposição temporária, e quando eu lá tive uma segunda vez, tinha uma outra exposição temporária Sim. que falava sobre o crime de Londres. Hum. Estas exposições vão se renovando, tens Sim, ideia? eu penso que sim, porque há exposições de facto fixas na Madame Tussauds, há pessoas que estará lá, mas sobre aquela parte quando tu entras, Sim, são as celebridades da época, não é? Portanto, o sim, sim. presidente dos Estados Unidos atual, mesmo já, por exemplo, o Harry e a Meghan foram-se embora, foram retirados dali, já não estão na parte Sério? da família real, sim, tiraram as estátuas do Harry e da Meghan. Chateado. Ah, mas tem outros, tem o Henrique VIII e as seis mulheres, não é? Essa é uma parte permanente, porque faz parte da história britânica e do mundo. Uhum. Mas pronto, geralmente vão uma parte que mudam conforme os filmes estão a dar, conforme as Exato. celebridades da época, outra mais a nível de história, por exemplo, tem uma parte do Jaco Estripador, não é? E portanto, Vi no essa parte. fim, tem essa parte onde tem as bonecas de postituras estripadas e depois exatamente entras naquele que é supostamente ser uma réplica do tal pub que eu mencionei há bocado, o Ten Bells, e aparece o Jacques Estripador. Tinha também há uns tempos, eu por acaso a última vez que lá fui, acho que não estava a funcionar, que tu metias-te numas, tipo um carrossel e depois aquilo andava e vias umas Exatamente. coisas. Nós também fizemos isso. Exato, portanto tem umas partes fixas, mas a questão dos museus em Londres é um bocado como os musicais e o teatro, de facto, Renova. se estagnar, exato, se estagnar, mesmo que seja a coisa mais fabulosa do mundo, as pessoas deixam de ir, portanto eles estão sempre a encontrar novas ideias e novos desenvolvimentos. Yeah. Eu sei que também existe um outro museu, ahm, que tem a ver mais com o crime, não é de todo É, algo o que é muito London específico, Dungeon, é, exatamente. London Dungeon, Não é é. coisa de todo que me fascine, mas há muita gente que quando vai a Londres a primeira coisa que pensa é: "Epá, eu tenho que ir a esse museu, oh, força!" Eu fui a esse museu há 20 anos também para aí, mas e também tem figuras de cera, tem muitos atores a representar Ok. personagens da história. Tinha, por exemplo, sim, tem mais a ver com os crimes, com a peste, com as execuções que ocorriam de nobres ao longo da história.
e agora esse há uns anos mudou para o pé do Parlamento, de onde é a London Eye, aquela, Sim, sim. aquele círculo Eu sei. com as cápsulas para tu teres a vista de Londres. Do outro lado do Palácio de Westminster, foi para aí, que costumava ser mais ao pé da Torre de Londres antes. Ok. Sim, senhora. Pois, pronto, isto realmente a gente podíamos estar aqui quase uma eternidade Eu acho que sim. a falar Falar de disto, muita porque coisa. há mesmo muita coisa para se falar. Pronto, mas de um modo geral, acho que aquilo que é o essencial para quem pensa fazer uma possível viagem a Londres, acho que o essencial foi dito. Obrigada por Meu tudo. prazer, my pleasure. Sim. Exatamente. Sim, e se voltarem a Londres um dia destes, digam e terei muito gosto Claro. em encontrar e fazer uma pequena co-visita guiada, não é? Porque, por exemplo, até esquecendo aqui uma coisa que não falámos aqui, se calhar foi o edifício mais velho de Londres ainda de pé, que é a própria Torre de Londres, não é? A Nós Torre de tivemos lá. Londres, onde muita gente foi executada e foi prisioneira, que foi também Casa da Moeda, que foi Jardim Zoológico, que moram lá os Beef Eaters, que é provavelmente também considerado provavelmente o sítio mais assombrado das Ilhas Britânicas, que tem sido visto muitas aparições por lá, e que começou a ser construído em 1070, poucos anos depois da conquista normanda de Inglaterra, e, portanto, ainda está lá, junto ao rio Tamisa. A Torre de Londres é qualquer coisa. Quando entras lá dentro, é uma emoção imensa entrar lá dentro. E aquilo tem um peso, sabes? Isto é mais para quem tem este tipo de sensações ou não. Depende muito de cada pessoa, mas eu quando entrei lá a primeira vez, em 2008, há um peso brutal em certas zonas, sentes mesmo que há ali uma energia terrível e é impossível tu sentires-te indiferente ou passares por As algumas... pessoas que têm essa sensibilidade sentiram isso, de facto, houve imenso sofrimento, imensas mortes lá, e por isso mesmo é que será. E por acaso é curioso, porque são pessoas que não é muito idóneas, como os próprios guardas, que por viverem lá ao longo da história, muitos dizem que têm visto aparições e coisas esquisitas. Sim, senhora. Uma vez perguntaram-me, agora eu estava-me a lembrar do Render da Guarda, e uma vez perguntaram-me qual é que seria a melhor hora para não apanhar aquelas multidões imensas para ver o Render da Guarda. Pois, o problema... Da manhã. Será? Pois, o problema é que depende, geralmente, o Render da Guarda mais comparada e tudo, a cavalo e não sei o quê, é domingo de manhã. Portanto, é aí que é inevitável ter as multidões, porque quase toda a gente vai saber que é isso. Não é? Às vezes tem cerimónias mais pequenas, mas de facto será aos domingos de manhã que fazem a grande cerimónia do Render da Guarda, por isso é muito difícil. O melhor para tu veres é, como tens Buckingham Palace e as pessoas estão ali à volta, geralmente ali passam carros, não é? Mas aquilo está tudo vedado nessa altura. E há mesmo em frente de Buckingham Palace, no centro daquela praça, uma estátua da Rainha Vitória, não é? E tem uma zona pedonal ao seu redor. E às vezes estar aí, porque é um pouco mais elevado, é o melhor sítio para ver o Render da Guarda em si e filmar. Boa dica. Para não estar ao nível todo o resto das pessoas, sim. Exatamente. A nível de feriados importantes que existam no Reino Unido e que particularmente na zona de Londres, que possa ser importante para nós turistas que vamos de outro país para poder assistir. Eu sei que há o The Pope Day, que é em novembro, que é um dia muito especial, em que consegues ver aquelas paradas militares e aquilo emociona, é algo muito emocionante. Pois, quer dizer, às vezes não são tão feriados, mas são dias em que há essas... porque Inglaterra tem muitos menos feriados que Portugal, não é? E, por exemplo, o melhor, para além da Páscoa e do Natal, se calhar dos outros poucos feriados que há ao longo do ano, de facto falámos disso um bocadinho atrás, de facto, o Lord Mayor, Presidente da Câmara mas não é de Londres, da cidade, mas da City de Londres, que é diferente.
As pessoas muitas vezes também não sabem esta pequena nuance, porque a City é um sítio com uma milha quadrada, 1 quilómetro quadrado mais ou menos, onde que é a área financeira, o centro financeiro de Londres, que é dominado pelas antigas guildas. Eles têm uma organização e eles é que ali controlam, tem uma polícia à parte e tudo. E é curioso que nem a rainha, nem o soberano de Inglaterra pode entrar ali sem a permissão deles. Ok. Portanto, a rainha não controla aquela parte. Tem que chegar à porta e estão demarcadas, não há portões, claro, toda a gente anda e os carros passam, mas quando há umas zonas em Londres, tu vês uns dragões e ali é a demarcação. Eu lembro-me. Umas estátuas de uns dragões e é a entrada da City de Londres. Ok? Ali é onde começa. Nós pensamos que interessante. E, portanto, o Lord Mayor é eleito todos os anos, mas é da City, vai ser o presidente daquela corporação de Londres. Não é o Lord Mayor que a gente conhece, como também já foi o Boris Johnson aos Londres, o Mayor de Londres. Não, é daquela zona. E, portanto, a parada de inauguração, de facto, ocorre no início de novembro. Tem os coches, tem também muitos cavaleiros, muitos cavalos, muitas fardas, etc. É muito bonito de se ver. Mas, de resto, a nível de feriados, o único feriado que coincidirá com alguma coisa talvez seja o último fim de semana de agosto, a segunda-feira é feriado. E, portanto, esse feriado, geralmente esse fim de semana, corresponde ao carnaval, muitos carnavais, incluindo o carnaval de Notting Hill, em Londres. Lembras-te que a gente assistiu? Sim. Em 2000, nós assistimos a isso. Sim, porque a gente foi no final de agosto, princípio de setembro. Portanto, a 11, nós estávamos, a 11 de setembro estávamos lá. E eu lembro-me de no domingo que nós andámos os três, nós assistimos isso. Eu lembro-me de ver a parada. Porque o grande parada é no final de agosto, no último fim de semana, mas eles de facto continuam depois por uma semana ou duas a fazer coisas. E o Carnaval de Notting Hill, que será o maior festival de carnaval, tipo parada carnavalesca como há em Portugal, é nessa altura. Mas será a única coisa que coincidirá mais com esse tipo de feriado, não é? Muito giro. Agora, por último, uma coisa interessante que aconteceu cá por casa um dia desta semana foi o Primeiro-Ministro estava a falar. E o meu filho perguntou-me: mãe, mas se existe uma rainha lá, como é que existe Primeiro-Ministro? E eu dei-me ao trabalho de ir à procura porque nem eu sabia disto. Sim. E depois o estranho disto foi a gente descobrir que existe governo e primeiro-ministro desde 1721. Exato. Portanto, claro que existe governo há muito tempo, mas a questão, claro, que a Inglaterra é uma monarquia parlamentar desde 1215 com a Magna Carta, não é? Que o rei João foi obrigado a assinar a Magna Carta e ceder muitos poderes ao Parlamento. Depois, no século XVII, quando tivemos a Guerra Civil e o rei Carlos I foi decapitado em 1649, foi exatamente porque houve a guerra entre o rei e o Parlamento. E quando o Carlos I foi preso pelo Cromwell, ele disse, mas eu sou o rei, quem é que tem autoridade para mandar prender o rei? E o Cromwell disse, mas isto é o que esta guerra tratou-se disso, para dizer que o Parlamento tem autoridade para fazer ao rei o que lhe apetecer. E, portanto, e depois, de facto, sempre havia o Chancellor, como existe, por exemplo, na Alemanha, o Chanceler, não é? A Merkel é a Chanceler agora, e, portanto, era o Chancellor, como, por exemplo, o Cardeal Wolsey era o Chancellor do Henrique VIII, sempre havia um Chancellor, mas o cargo de Primeiro-Ministro foi só criado em 1721 e, portanto, de facto, tem sido desde então que existe o Primeiro-Ministro, que o título oficial é the First Lord of the Exchequer, que é o erário público, no fundo. Portanto, o primeiro Lord é o Primeiro-Ministro e depois, pronto, desde 1721 tem havido um Primeiro-Ministro e só em 1812 é que houve um Primeiro-Ministro que foi assassinado. Foi o o Percival, nas próprias casas do Parlamento. E pronto, e é assim que de facto há as casas do Parlamento, ou seja, o Parlamento em si, ele foi criado
na mesma altura em que começou a haver essa questão do primeiro-ministro, ou isso já é são casas que já existem antes Sim, disso? existe há muito tempo, claro, exato, porque passou a ver a Casa de Lorde, porque em vez de um parlamento como tantos países, nós temos duas casas, não é? A Casa dos Comuns, que são eleitos, são os verdadeiros deputados, e depois a Casa dos Lordes. Agora a questão é que os Lordes, enfim, antigamente eram Lordes hereditários, muitos hoje em dia recebem o título vitalício. Mas, pronto, é que os Lords podem, por exemplo, o caso do Brexit foi gritante, não é? Portanto, podem dizer, não concordamos com isto, volta para trás. Mas volta para trás só está a atrasar algo que vai acontecer mais tarde ou mais cedo, não é? Portanto, é tipo um veto que volta para trás, mas à segunda vez o Parlamento dos Comuns aprova uma coisa e tem que ser, vai ser aprovada pelos Lordes, e a Rainha, ao contrário dos presidentes, que às vezes ainda vetam alguma coisa, a Rainha só assina por baixo, nunca veta nada. Portanto, é só chefe de Estado, mas mais nada. Exatamente. É mesmo a figura em si. Só a figura, exato. Apenas e só isso. Pois. Isto realmente, esta é uma conversa que dava realmente pano. Eu tive a oportunidade em setembro de 2017 de visitar as casas do Parlamento. Nós aqui em Inglaterra tem prós e contras, porque cá tu pelo menos sabes quem é o deputado que te representa, porque o deputado é eleito pela Constituição, pela zona. E, portanto, tu podes pedir para ele organizar-te uma visita às casas do Parlamento. E eu fiz isso, sim. E então, em setembro de 2017, fui lá, visitei as duas. Foi muito interessante estar ali, onde há séculos e séculos de história. Claro que aquele Parlamento, aquele edifício, incluindo o Big Ben, é só de meados do século XIX. Sim, sim. O Palácio Westminster anterior foi destruído por incêndio, onde chegou a habitar o Henrique VIII e outros reis. Mas sim, estar ali onde tu vês na televisão, onde se sentam os ministros, o primeiro-ministro, e depois ir à parte dos lords e sim, visitar as casas do Parlamento. Deve ser qualquer coisa assim. Tem muitas estátuas, muitas pinturas, a arte. Ires ao sítio por trás da casa dos lords, tem um salão com muitos quadros, e depois por trás é onde a rainha se veste para a abertura do Parlamento todos os anos em novembro. E então estava ali junto ao trono, onde ela se veste, tem lá todas as suas vestes, e depois estava o guia a dizer, pronto, a rainha veste aqui, o príncipe Filipe está sempre ali de pé a esperar que ela esteja pronta, o príncipe Carlos vai para ali e tal, não sei o quê, pronto. Sim. Olha, mais uma que eu vou ficar, que eu vou apontar, porque acho que deve ser mesmo algo fantástico de ir visitar, se bem que não deve ser nada fácil, não é? Não, pois, porque tem que ser marcado com muita antecedência também. Portanto, isso é uma coisa que ninguém pode decidir ir a Londres e ir visitar as casas do Parlamento, só por fora. O que às vezes é possível é visitar o Palácio de Buckingham. Algumas das salas, dos salões, das câmaras estão abertas. Portanto, isso é possível que no verão só dê para visitar partes do Palácio de Buckingham. A melhor altura para visitar Londres é mais o verão, ou neste caso é independente, porque a chuva acaba sempre por aparecer em qualquer altura. A nível do tempo, de facto, é quase independente. Costuma estar mais calor e melhor tempo no verão. Agora, há o reverso da medalha, que é no verão é quando, de facto, a grande maioria das pessoas vai visitar Londres, não é? Portanto, está cheio de multidões por todo lado. Se fores no inverno, não é? Mesmo que o tempo seja mau, pelo menos é possível que não tenhas que esperar tanto tempo a visitar os sítios, não tenhas que... por exemplo, eu acho, mesmo no verão, mas há sítios que, por exemplo, digamos mais primavera ou outono, se fores a Londres, a meio da manhã ou a meio da tarde, quase não vês ninguém na rua. Está tudo a trabalhar. Exatamente. E não há muitos turistas. Mas há horas de ponta, claro que há. E no verão, então, há turistas por todo lado a toda hora. Em 2008, quando estivemos aí em meados de novembro, era um frio terrível. Estavam 5 graus de dia. Sim. E aquilo abaixava a temperatura brutalmente à noite, a partir das 5 da tarde. Exato. À noite era assim uma coisa. Mas
há uma magia completamente diferente de visitares Londres nesta fase do ano. Pois, Nós tivemos a sorte de começarmos a apanhar as iluminações de Natal exato. nessa altura e as próprias lojas já com decorações de Natal. Pois. E é uma magia completamente diferente. Isso é diferente e é mágico até porque não só começam as decorações, as luzes por todo lado, eles fazem mesmo a abertura oficial das luzes em cada cidade. E depois tem muitas vezes ainda por cima, falámos dos mercados, e há os mercados extras que são os mercados de Natal, exatamente, que geralmente nas 4 ou 6 semanas antes de Natal, até o Ano Novo, eles criam são umas bancas de madeira em certas praças e depois geralmente também tem comida de todo o mundo, artesanato, são os mercados de Natal. Uhum. Pronto, acho que realmente fica aqui uma noção básica, acho muito mais que básica, do que é realmente uma possível visita a Londres. Agradeço por isso. E pronto, beijinhos, e muito, muito obrigada mesmo. Todo o meu prazer e sempre à disposição, ok? Senhora, beijinhos. Beijinhos também, Sandra. Adeus. Tchau. Bye, bye. E chegamos assim ao final deste segundo vídeo. Esperemos que com estas ideias consigam da melhor forma agendar, organizar, planear esta vossa viagem num futuro próximo a Londres. Apenas tenho realmente a agradecer ao James Kay pela disponibilidade e por ser tão bom contador de histórias que só de o ouvir falar quase que conseguimos estar lá, quase conseguimos viajar quando ouvimos as histórias que o James conta. Agradecer também à Yara Silva pela edição do vídeo e agradecer a todos os que estão desse lado e que nos ouviram e que nos viram. Esperemos realmente que consigam então viajar futuramente para esta cidade tão maravilhosa e que desfrutem da melhor forma desta tão agradável cidade de Londres.